Fala pessoal, beleza? Na análise da jogada de hoje, nós vamos falar sobre a midline read. Para exemplificar, eu trago o ataque do Bronze Spiders contra a defesa do Santa Maria Soldiers. No conceito de midline read, o jogador lido pelo ataque é um cara do meio da linha defensiva. Nesse caso, o defensive tackle da esquerda da defesa, certo? Com base na leitura desse jogador, o ataque cria opções, ou o quarterback corre com a bola ou o running back, certo? De forma mais geral, se esse defensive tackle optar por ir em direção ao quarterback, ele entrega a bola para o running back e é o running back quem carrega ela. Se esse defensive tackle optar por ir em direção ao running back, o quarterback fica com a bola, e ele que corre atrás dos seus bloqueadores. Tá? Vamos entender um pouco mais então sobre o bloqueio da linha ofensiva. O tight end, aqui da ponta direita da OL, ele vai fazer um bloqueio jogando o defensive end para fora. O tackle vai direto em direção ao strong side linebacker. O guard ele sobe direto para o segundo nível atrás do Mike. O center ele faz um bloqueio em cima do nose tackle. E aqui no lado esquerdo, o guard vai direto para o weak side linebacker. E o left tackle ele quica para fora esse defensive end. Tá? Então esses são os bloqueios da linha ofensiva, criando espaço tanto para o quarterback, caso esse DT opte por ir no running back, ou espaços para o running back, caso o defensive tackle fique com o quarterback, beleza? Vamos rodar a jogada aqui e ver o que acontece. Observe então que o quarterback vê que o defensive tackle ficou com ele, entrega a bola para o running back e esse cara que faz a corrida atrás dos seus bloqueadores e tem um bom ganho de jardas aqui. Veja então como encaixam todos os bloqueios, o running back carrega a bola e tem uma boa corrida. Vamos entender então o que a defesa fez que acabou não conseguindo conter os ganhos ofensivos. Veja então que a corrida se desenvolve, o ataque consegue o avanço e a defesa não conseguiu parar. Vamos identificar isso pelo lado defensivo agora. Para a gente falar da defesa, a primeira coisa que nós precisamos definir é a proteção de gaps. Nessa situação, o defensive end do lado forte tem a responsabilidade no gap D, o strong side linebacker pelo gap C, o defensive tackle pelo gap B, o Mike pelo A. No lado fraco, o nose tackle é o cara do gap A, o weak side linebacker no gap B e o defensive end no gap C. Então essa é a proteção de gaps que a defesa utiliza nessa situação. Bom, o defensive tackle que está sendo lido. Esse cara precisa saber o que ele vai fazer na jogada quando ele recebe esse estímulo de leitura, certo? Então a defesa precisa ter isso definido. Se esse cara vai em direção ao quarterback, liberando assim o Mike para atacar o running back, porque a gente sabe que quando o ataque dá esse estímulo de leitura, esse cara, dependendo da movimentação desse cara que está sendo lido, nessa situação o defensive tackle, é o que o quarterback vai fazer. Então, se a gente mandar o defensive tackle ficar no quarterback, a gente sabe que quem vai carregar a bola é o running back e assim a gente libera o Mike para ir atrás dele. Ou a gente pode inverter isso, fazer esse defensive tackle ir direto no running back, aí a gente sabe que o quarterback vai ficar com a bola e a gente libera o Mike, então, para ir em direção ao quarterback, beleza? Então, essa é a primeira ordem que a defesa precisa ter definida, tá? Então, quando receber o estímulo de read, contra quem eu vou jogar, certo? Bom, aqui entra um ponto importante, tá? A gente precisa saber as responsabilidades de cada um e o primeiro jogador, então a gente vai falar sobre esse defensive tackle, tá? Esse cara vai passar livre, tá? Ninguém vai tocar nele, ou seja, ele não está sendo bloqueado diretamente por um jogador de linha ofensiva. Então, vamos definir que a sua responsabilidade nessa jogada, que foi o que o Soldiers utilizou, é jogar contra o quarterback. Ele precisa então invadir a linha de scrimmage, sentar na sua base, manter o seu quadril baixo, paralelo à linha de scrimmage, obrigar o quarterback a entregar a bola para o running back e aí fazer a perseguição lateral em direção à corrida do running back para dar esse suporte e fazer a função de proteção caso o running back dê um cutback. Tá? Então essa é a responsabilidade que o defensive tackle tem na jogada. Os dois defensive ends precisam identificar que é uma corrida e fazer essa contenção externa, tá? Comprimir os gaps de dentro e proteger os gaps de fora. O defensive tackle precisa dominar o center, ficar sempre com o helmet dentro do seu gap, fazer a contenção desse cara, não deixar com que ele avance, tá? E ficar em posição no seu gap. O weak side linebacker precisa fazer a leitura do backfield, identificar se quem vai ficar com a bola é o running back ou é o quarterback, sabendo que a defesa trabalha onde o defensive tackle força a corrida no running back, ele precisa identificar isso e ser agressivo, tá? Agredir o seu bloqueador imediatamente na linha de scrimmage para evitar com que ele suba rápido para o segundo nível,
que acarreta em ganhos de jarda para o ataque. O middle linebacker, a primeira coisa, ele precisa estar alinhado um pouquinho mais afastado da linha de scrimmage para ter mais ângulo de leitura, para conseguir reagir mais rápido e sair dos seus bloqueadores. Ele está muito próximo à linha de scrimmage aqui, e isso dificulta o seu trabalho. E ele precisa também estar ciente que o estímulo de read, o defensive tackle vai ficar com o quarterback, ou seja, o running back possivelmente seja o cara que vai correr com a bola, e aí ele tem ângulo para reagir a esse cara. O backside linebacker, nesse caso o Sam, tá? A gente fala backside porque já definimos então que o nosso tackle vai forçar o running back a correr com a bola. Ele precisa estar em posição, tá? Ele nunca pode passar o quadril desse running back, então ele precisa ficar pronto caso tenha uma possibilidade de cutback, ou fazer o seu ângulo de perseguição caso o running back siga com a bola em direção ao play side, beleza? Vamos ver isso no vídeo então. Observem aqui então, a primeira coisa, o tackle ele não faz o seu trabalho, tá? Na verdade ele faz a sua primeira função, que é obrigar o running back a correr com a bola, mas ele não joga paralelo à linha de scrimmage, tá? Nesse ponto aqui ele já sabe que ele está tendo um estímulo de read, então ele precisa sentar na sua base aqui, forçar o quarterback a entregar a bola e aí fazer essa perseguição, tá? Ele precisa então vir nessa direção aqui para ajudar os seus companheiros e fazer o tackle caso esses linebackers sejam agressivos aqui. Esse defensive tackle precisa estar em posição para fazer o tackle. Não é o que acontece, tá? Vejam que ele segue, vai em direção ao quarterback e aí abre esse espaço aqui, ele não está aqui para ajudar, certo? Os dois defensive ends, lá em cima faz a contenção, aqui embaixo não, então abre-se um gap grande. O linebacker também hesita bastante, não agride a linha de scrimmage, acaba sendo bloqueado bem afastado da linha de scrimmage, isso cria-se, assim cria-se uma lane. O nose tackle perde o seu gap, isso abre ainda mais o gap. Além de perder o gap, ele não prende o center, então quando o running back já está com a bola, o center sobe para o segundo nível e aí inviabiliza totalmente a jogada pelo lado do Mike, que por sua vez também é bloqueado, tá? Ele está muito próximo ao scrimmage, dá ângulo para o seu bloqueador, reage lento, demora a identificar, e isso também contribui para esse ganho de jardas, certo? Então, defensive end não fez a contenção, linebacker hesitou, não foi agressivo, demorou para vir em direção à jogada. Nose tackle perdeu o seu gap, liberou o center. Middle linebacker sem ângulo, tá muito próximo ali de scrimmage. Então esses foram os fatores que acarretaram para esse ganho de jardas com essa midline read do Brown Spiders, beleza? Então a defesa precisa saber suas funções, executar elas direitinho e aí sim restringiria esse ganho ofensivo a possivelmente um tackle em cima da linha de scrimmage. Mas para isso, todos os jogadores precisam cumprir com a sua função. Beleza?